Irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da Santa Missa. Ação de graças a Nossa Senhora do Carmo por graça alcançada. Pela vida de Luciana Almeida. Pela vida de Miguel Almeida. Pela saúde de Eliana da Fonseca Nunes. Pelo anjo da guarda de João Vitor Gouveia. Pelo anjo da guarda de Rômulo Nascimento. Pelo anjo da guarda de João Felipe Gouveia. Pela vida de Alexandre, Márcia e Guilherme. Pelos nossos irmãos que estão na glória eterna. Eupídio Carrara, Carlos Alberto de Oliveira, Euclides Moreira, Maria Ferreira, Dinalva Ferreira, Geni Camilo Avelino, Eni Monteiro Rezende, um mês, pelas almas dos antepassados da família Gouveia, Eni Geraldo Antunes, Roberto Souza Neto, Emerson Mota de Oliveira, pós-falecimento. 16º domingo do tempo comum. A palavra nos revela a paciência de Deus para conosco. Jesus garante que o reino está presente entre nós, caminhando para a sua realização definitiva, independente das condições adversas da história. No tempo da espera, do cultivo e do desenvolvimento até a colheita. Somos convidados a prestar atenção ao reino de Deus, que se realiza no silêncio, sem grandes publicidades, só percebido pelos pequenos e pelos que aderem ao projeto de Deus. Hoje estamos alegres juntamente com a família SCC e iniciamos a nossa celebração cantando. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, somos convidados a reconhecer os nossos pecados para celebrarmos com dignidade estes santos mistérios. Com o coração arrependido, cantemos implorando o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aprender com a paciência de Deus é saber que é preciso ter um coração brando e ser paciente e misericordioso para com as pessoas. Ouçamos. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar. Que teu julgamento não foi injusto, a tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te concedem. Castigas o seu atrevimento,
No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Primeira leitura do livro da sabedoria diz que não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. É diante deste Deus que um dia todos nós vamos nos apresentar.
deste Deus que cuida de todas as coisas, deste Deus que cuida de cada um de nós. Daí é preciso entrar no mistério da palavra de Deus anunciada nesta liturgia do 16º domingo do tempo comum. Jesus conta aos discípulos 3 parábolas. Os discípulos compreendem 2. Eles compreendem a da semente de mostarda e eles compreendem a do fermento, porque eles sabem que a semente de mostarda pequena é a igreja que está nascendo, é o povo de Deus, embora muito pequeno, diante de Deus, vivenciando a palavra de Deus, este cresce e é capaz de acolher a todos, se torna uma árvore grandiosa, capaz de acolher todos os pássaros. O símbolo dos pássaros aqui somos todos nós acolhidos na igreja. Também compreendem que o fermento colocado na massa é a vivência da palavra de Deus. Quanto vivemos a palavra, quanto testemunhamos esta palavra, ela fermenta o lugar que nós estamos, transforma. E o fermento é interessante que ele mistura tanto na massa, se perde no meio da massa, mas ele faz a massa crescer. Talvez o nosso testemunho, muitas vezes, ele não precisa ser falado, ser anunciado do telhado, ser gritado para os outros ouvirem, mas ele precisa ser vivenciado, porque o testemunho vivenciado, ele fermenta toda a massa que é o povo de Deus. Nós transformamos este mundo. E daí os discípulos disseram: Jesus, explica-nos a parábola do joio. E Jesus explica para eles, dizendo, tudo isso, aquele que semeia a boa semente é o Filho de Deus. Jesus veio para semear a palavra de Deus no nosso coração. Ele veio para anunciar. O campo é este mundo que precisa da palavra transformadora de Deus, da palavra que transforma. A boa semente são os que pertencem ao reino. A boa semente deve ser cada um de nós. Nós pertencemos ao reino de Deus. O joio são os que pertencem ao maligno. Mas no campo do mundo, no campo da história, vivem o joio e o trigo junto. E Deus não tem pressa de arrancar. Nós às vezes temos pressa, na igreja, no movimento, na pastoral. Aquela pessoa não serve, vamos tirar ela de lá. Os empregados foram até o dono do campo e disseram: vamos cortar o joio. Ele diz: não, porque o joio e o trigo são muito parecidos. Enquanto estão crescendo, são muito parecidos. Muitas pessoas crescem dentro da igreja e são trigos, e muitos crescem e são joio. Então, é preciso saber esperar, é preciso ter a paciência de Deus para esperar, porque Deus não espera, Deus não se encanta com a beleza daquilo que nós fazemos. Deus se encanta com o fruto, Deus se encanta com os frutos que nós somos capazes de produzir, porque no final, na hora da colheita, vai colher o trigo separadamente e vai para o celeiro, vai para o céu, vai para o lugar preparado para a colheita, porque o trigo produz frutos, o joio não. O joio não tem frutos, Embora ele seja bonito, embora ele sufoque o trigo com o seu crescimento, com a sua beleza, mas ele não produz os frutos. E Deus espera até o final, para a hora da colheita, para colher os frutos que nós somos capazes de produzir no reino de Deus, no campo da história. Mas nós não somos capazes sozinhos. Sozinhos nós não temos esta capacidade. Daí, São Paulo, na segunda leitura de hoje, diz: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, vem em socorro da fraqueza do trigo, que muitas vezes no campo da vida é tentado a se tornar joio, Nós somos tentados no meio da vida a se tornar
sem frutos, tornar uma pessoa sem frutos, sem sentido, né? Dentro da vida, dentro da comunidade, dentro da história, dentro das nossas famílias. Daí o Espírito vem em socorro para que nós não percamos de vista aquilo que nós somos trigos, e trigos devem produzir os seus frutos, porque senão a gente vai se tornando estéril como joio, né? No crescimento da nossa fé, no crescimento daquilo que nós precisamos, pois nós não sabemos o que pedir, né? Às vezes nós ficamos aí meio desnorteados, não sabemos o que pedir, mas o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis, este sabe, né? Esse conhece as intenções, o íntimo do coração, e ele pede por nós segundo Deus, segundo a vontade de Deus. O Espírito intercede em favor dos santos, ele intercede em favor do trigo que está semeado no meio do joio. E daí nós não devemos ter medo de ser trigos no meio do joio. Nós não devemos ter medo de produzir frutos para o reino de Deus, porque mesmo estando no meio do mundo, mesmo estando no meio do joio, nós, no dia da colheita, Deus vai procurar os frutos em nós. Que fruto Deus procura em nós? Se nós cumprimos de fato a sua vontade. Os anjos virão e recolherão, ceifarão e queimarão o joio e deixarão o trigo no celeiro. E daí, meu irmão, e daí, minha irmã, nós precisamos prestar atenção naquilo que nós vamos vivenciando como pessoas de fé. Como nós vamos vivenciando a nossa fé. Estamos caminhando rumo ao céu. Nós precisamos apresentar os nossos frutos para Deus quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso momento. Porque sem frutos não entraremos no reino de Deus. Sem frutos, Deus olhará para nós e verá que nós somos joios e não trigos, né? E não trigos. Então nós precisamos crescer, precisamos permitir que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza, da nossa falta de produção de frutos, da nossa falta de vontade de viver a religião, de viver a fé, porque muitas vezes nós ficamos sem vontade de viver a fé, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E daí nós precisamos pedir: vem Espírito em socorro da minha fraqueza, porque eu não consigo produzir por mim mesmo, eu não consigo fazer por mim mesmo, eu não consigo viver como trigo no campo de Deus, no reino de Deus por mim mesmo. Eu preciso da força da sua graça, eu preciso da força do seu amor, porque não há, além de Deus, outro que cuide de todas as coisas como o nosso Deus. Deus cuida de nós, Deus continua a cuidar de nós na história, Deus continua a cuidar de nós, mesmo neste tempo de pandemia, porque Ele espera de nós que neste tempo, principalmente neste tempo, neste campo, nós produzamos os frutos necessários para que o seu reino cresça. Sejamos como o fermento na massa, façamos a massa crescer para que o reino de Deus aconteça na vida e na história de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos nossas súplicas a Deus Pai,
rico em misericórdia e paciência, pedindo a força de que precisamos para produzir bons frutos no reino. E a cada invocação nós rezaremos: Senhor, conservai-nos em vosso reino. Fortaleceis, Senhor, a vossa santa igreja, na missão de gerar e semear o amor, de ser a essência da presença de Cristo em nossas comunidades. Oremos ao Senhor. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Dai-nos, Senhor, um coração aberto aos vossos ensinamentos, para acolher toda a graça do Santo Espírito, nos colocando sempre animados no bom caminho, para que sejamos a boa semente no reino de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Fazei de nós, Senhor, homens e mulheres, segundo o vosso coração, em especial as famílias do ECC. Tornai-os justos e corajosos, para realizar as boas obras de amor e misericórdia em nosso tempo. Oremos ao Senhor. Senhor, conservai-nos em vosso reino. Senhor Deus, ajudai vossa igreja a viver na fidelidade e na caridade, sempre atenta aos sinais dos tempos e cheia de compreensão e misericórdia para com os mais fracos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É seu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz único e perfeito levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem
reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantemos a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, e entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas, antes de dar a vida para nos libertar. Durante a última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Dom Edson e com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa igreja sinal de unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Este é o momento da mais pura doação, de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, pão que desceu do céu, nos dá seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com o teu amor infinito. Sela em mim a sua salvação. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São José Operário, Rogai por nós. nós estamos no mês do precioso sangue de Jesus. Vamos rezar a oração pedindo a proteção do sangue precioso. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós os pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael
e de toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e bens que generosamente concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo do sangue, do seu sangue, ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Amém. Meu irmão e minha irmã, atenção para os nossos avisos. A nossa secretaria paroquial estará funcionando essa semana de terça a sexta-feira, no horário de sempre, né? De terça a sextas-feiras, no horário de sempre. Também, amanhã, às 19 horas, nós teremos o nosso grupo de oração, né? Nossa noite de louvor e adoração ao Senhor. Tendo o grupo de oração às 19 horas, às 21 horas, nós não teremos adoração ao Santíssimo Sacramento. Amanhã nós vamos ter a live do grupo de oração. Sexta-feira, de sexta a domingo, às 19 horas, nós vamos rezar o tríduo em honra a Santana e São Joaquim, rezando assim pelos avós, né? Sexta às 19, sábado às 19 e domingo encerrando com a missa, que é o dia de Santana, a mãe da Mãe de Deus, a mãe de Maria Santíssima, nossa mãe. Agradecemos os casais do ECC, vocês que estão acompanhando da sua casa, os casais que vieram para essa Eucaristia. Vamos permanecer na fé e na graça, que Deus assim cuidará de cada um de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade e de amor, pelas mãos de Maria, Senhora do Carmo, pela intercessão de São José Operário, pela invocação que fazemos ao nosso santo anjo da guarda, faça descer e permanecer sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, permaneçam na paz e ide em paz, e que o Senhor Jesus vos acompanhe. Graças a Deus.